E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora um dos vídeos mais esperados do ano, que é o vídeo sobre a prova da FUVEST, que acabou de acontecer agora no domingo. O tema, talvez muitos de vocês já tenham visto, foi a pergunta que está aí na tela de vocês, se o homem saiu de sua menoridade. Não, a pergunta não é para você, jovem, que agora está se tornando menor de idade, prestando a FUVEST e tudo mais. Uma pergunta de um âmbito um pouquinho mais filosófico. Antes de discutir exatamente que contexto é esse dessa pergunta sobre menoridade, maioridade, vamos olhar um pouquinho para como foi feita essa pergunta, analisar um pouquinho a construção da proposta, para daí sim a gente entender todas essas coisas filosóficas supostamente malucas, mas bem a cara da FUVEST tradicionais dela, para a gente entender como essa prova foi montada e bem montada. Tá? Olha só. O direcionamento inicial da proposta vinha com uma perguntinha, né? Então, quando tem uma perguntinha, é fácil porque a gente consegue saber o tipo de direcionamento que ele espera da gente. Nos últimos anos, a pergunta foi feita, assim como como na prova desse ano, né? Tem uma pergunta muito específica, e a presença dessa pergunta permite para a gente algumas possibilidades, como, por exemplo, diferentes possibilidades de resposta, quando eu olho a pergunta de sim ou não. Eu posso até dizer que sim, o homem saiu da menoridade ou não, ele não saiu da sua menoridade. A presença de algum tipo de indício de resposta para isso é importante no seu texto, como base do seu posicionamento, mas acima de tudo, para tentar chegar um pouco no diálogo mais consistente com as ideias do texto do Immanuel Kant, que foi passado para vocês como parte da coletânea, e eu preciso entender um pouco de que forma essa ideia de sair da minoridade foi trabalhada pela própria coletânea. Isso é mais interessante ainda quando a gente não tem uma coletânea de textos, mas sim um texto-fonte único, que era o caso aqui dessa proposta. Então, a gente tinha um fragmento de uma obra do filósofo iluminista Immanuel Kant, falando sobre a noção de esclarecimento. Quando eu tenho um texto único só, a impressão que dá, muitos alunos às vezes me falam assim, mas ele não deu nada, né? Ele não tem que falar da minha cabeça e tudo mais. Não, ele dá muita coisa. Quando eu tenho um texto longo, eu tenho que ficar muito esperto nos detalhes que existem dentro desse mesmo texto, para saber que tipos de discussões eu consigo puxar que não vão estar piscando nos nossos olhos, como tem, por exemplo, quando eu tenho vários fragmentos, como era ano passado, por exemplo, na redação da Utopia, e cada um desses fragmentos é praticamente uma sugestão de um tópico para parágrafo no seu texto. Nesse caso, eu preciso ser um pouco mais atento na leitura da coletânea para ver que nesse bloco único, que é o texto ou fragmento de texto do Kant, eu preciso pegar pequenos tópicos de discussão distintos. Tá? Que tipo de discussão? Como foi montado esse recorte temático? Na própria proposta, a gente tem esse trecho explicando um pouco que texto era esse do Kant, que mostrava que era um texto de 1784 e que mostra um pouco como o esclarecimento, também chamado de iluminismo ou de ilustração, acabava sendo um mote na filosofia dele no século XVIII e foi algo muito importante para o desenvolvimento da sociedade moderna no século XVIII e XIX, com heranças significativas para o XX e para o XXI. Esse recorte que já apareceu aí na sua tela, histórico-filosófico, é uma tradição da FUVEST já desde muito tempo. Eu poderia dizer que desde 2004 esse é o recorte que a prova tem estabelecido, mas mais que saber que é uma prova de recorte histórico-filosófico, é importante saber que é uma tentativa de atualização da trajetória do homem moderno. E esse tipo de trajetória, que envolve tanto conceitos filosóficos sobre essa trajetória do que é ser o homem moderno e tudo mais, e principalmente esse contraste histórico entre elementos da modernidade do século XVIII e XIX com o século XXI, são uma toada quase que recorrente, não só quase, bastante recorrente e quase que repetitiva, assim, em termos excessivos até, da FUVEST nos últimos anos. Se você pensar na proposta do ano passado, por exemplo, sobre a utopia, o conceito de utopia é um conceito bastante importante para o desenvolvimento das ideias ao longo da modernidade, ao longo do século XVIII, XIX, sobretudo, e a ideia de se essa utopia está presente ainda hoje ou não, é um questionamento que justamente atualiza a trajetória do homem do século XVIII e XIX para o homem do século XXI. A pergunta, de uma certa forma, portanto, é parecida. Se a autonomia que o homem do iluminismo buscava para, de fato, estabelecer esse esclarecimento para atingir a tal maioridade, sair da tal da menoridade, ela foi atingida pelo homem do século XXI, ela é possível ser contemplada pelo homem do século XXI, e aí a gente vai começar a olhar o texto do Kant para tentar entender quais elementos poderiam ser
ter de diálogo entre questões que impediriam supostamente essa autonomia do sujeito no século XVIII, quais são os elementos que ele deveria ter para superar essa questão da menoridade no século XVIII, e aí utilizar o nosso conhecimento de mundo para fazer um contraste e perceber como isso se manifesta no século XXI. Como começa o texto base do Kant? No primeiro parágrafo, ele já traz o lema e tal do esclarecimento, ele traz duas questões bastante importantes. A primeira, a definição, pelo menos para esse momento, pelo amor de Deus, não é a definição máxima de esclarecimento ou a definição maior de iluminismo e tudo mais. Mas para a coletânea, para a proposta, existe um recorte de esclarecimento que é utilizado, que seria o entendimento autônomo de si próprio, sem a necessidade de uma tutela alheia, ou seja, um sujeito capaz de pensar por si próprio. O iluminismo é bastante importante, porque nessa trajetória da modernidade é o momento em que, de fato, o homem vai pensar com a própria cabeça, inclusive desapegando-se, de uma certa maneira, dos ideais religiosos, que ainda estão, entre aspas, presentes quando o humanismo tenta a primeira quebra em relação ao pensamento religioso e tudo mais. Isso é o que cria um diálogo muito claro, na minha opinião, com a questão da utopia do ano anterior, porque a utopia era um elemento necessário para a construção dessa sociedade supostamente autônoma e moderna. Isso é tão evidente que fica muito claro no final desse primeiro parágrafo com a menção à frase do Horácio, né, poeta latino, sapere aude, né, que é ouse saber. O que é interessante é que esse ousar saber, imaginar que para o conhecimento existir, é necessário vislumbrar um momento que não existe, é necessário vislumbrar uma condição que não existe, é necessário um pensamento de uma certa forma utópica. Então esse diálogo com esse recorte que vem permeando as provas da FUVEST nos últimos anos é bem evidente. O cuidado que eu acho que tem que ter, você está lendo a coletânea e percebe essa frase do Horácio do Sapere Aude e pega esse trecho, por exemplo, por falta de determinação e de coragem para serviço de seu próprio entendimento. Cuidado para não levar essa determinação e essa coragem para um meio um pouco mais senso comum, né? Ou seja, com muita força de vontade você conseguirá tudo que você quer na sua vida e tudo mais. Não é muito essa a pegada do iluminismo, tá? Assim, então, não é apenas a força de vontade, cuidado para não cair num discurso de autoajuda, tá? Quando na verdade seria um princípio de questionamento e de desconstrução do mundo já estabelecido. Do ponto de vista do... Esse primeiro fragmento é importante pensando no contexto que eu posso atribuir a essa discussão, de imaginar que eu teria no século XVIII o princípio fundador da sociedade moderna e daquilo que chegou da sociedade moderna para o mundo contemporâneo, baseado tanto nessa ausência de tutela, num homem cada vez mais autônomo, com a necessidade de um pensamento de criação de um novo espaço, de um novo local, de uma nova sociedade e tudo mais. Isso seria, digamos assim, aquilo que deveria ser, aquilo que poderia ser construído por esse homem e tudo mais. Os parágrafos seguintes vão mostrar um pouco o que impede isso de acontecer. Logo depois, ele começa a mostrar para a gente como a preguiça e a covardia são causas de que a imensa maioria dos homens, depois de não ter já se libertado de tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na minoridade. Mas essa preguiça, no entanto, acaba acontecendo também por existirem outros homens que se colocam como tutores dos próprios homens. Isso é interessante porque a gente começa a pensar essa relação entre o indivíduo aceitar, digamos assim, essa tutela que vem de fora. Mas pensar nessa presença de uma tutela alheia, de algo que impeça a autonomia do sujeito, também está relacionado com a gente começar a questionar se existiriam mecanismos de controle que poderiam servir como tutela desse mesmo indivíduo. Então, se no século XVIII o iluminismo batia de frente, por exemplo, para desconstruir as amarras ainda da religião, ou mesmo o pensamento um pouco mais tradicional, tentar desconstruir aquilo que é tradicional para construir algo novo, que é o princípio básico do que é ser moderno. A ideia é pensar, será que nós já estaríamos totalmente desapegados desse mesmo processo de amarramento, de amarração ao que seria esse mesmo passado? E a gente pode tentar olhar que não necessariamente, né? Então, ainda, talvez seja uma ressalva bem importante a se fazer nesse tema, de que, ainda que o homem tenha avançado bastante, esteja hoje muito mais autônomo do que era no século XVIII em relação a uma série de tópicos, determinados tipos de conceitos ligados a mecanismos de controle ainda existem. E vou mencionar, alguns bem rapidinho, que poderiam ser lembrados. Tanto a noção de ideologia, que ainda se faz presente, ainda que a gente viva num contexto em que a ideia, a noção de ideologia está sendo colocada em xeque como algo dispensável e tudo mais, ela ainda assim norteia e é utilizada como tutela para os indivíduos. Da mesma forma, as construções de discursos institucionais, aquilo como estabelecia Foucault, né, de que as instituições estabelecem discursos que são mecanismos de poder, de micropoderes que acabam
norteando o pensamento dos indivíduos, acaba fazendo com que esse pensamento seja ainda muito menos autônomo. E esse mesmo tipo de padrão que não chancelaria mais a autonomia do cidadão, também poderia ser algo ainda construído por meio da indústria cultural, né, que direciona padrões de comportamento e tudo mais por parte dos indivíduos. Então, o ponto seria imaginar que, a partir do momento que é possível, ainda no século XXI, encontrar mecanismos de tutela alheia, ou seja, mecanismos de controle que norteiam o pensamento dos indivíduos, não seria assim tão evidente imaginar que o sujeito estaria plenamente autônomo e, portanto, ainda residindo em sua minoridade e tudo mais. Além disso, o parágrafo final do texto mostra para a gente a dificuldade que existe de passagem para o estágio da maioridade. Né? E isso é bem interessante, porque essa passagem da tentativa de ver o mundo sozinhos e tudo mais, começa a fazer a gente pensar em outras coisas. O quanto o ser humano não só aceita essa condição a qual ele está acometido, mas também tem dificuldade de imaginar um outro lugar. Além dessa referência que é muito clara, a noção de utopia, sempre que, e aí com os alunos aqui do curso a gente sempre conversa nessa linha, sempre que se pensa nessa passagem do indivíduo enxergando a realidade, a gente pode imaginar que isso hoje é muito pungente, é uma coisa que pulsa na sociedade contemporânea, mas não é novidade, né? Desde muito na caverna de Platão já se fala o quanto o indivíduo olha e, na verdade, não consegue enxergar e não deseja estar fora da caverna, digamos assim, e só o questionamento o levaria a isso. Isso poderia ser atualizado pensando, por exemplo, na sociedade do espetáculo do século XX, né? Pensando num conceito escrito pelo Guy Debord em 1967, ou mesmo o que se falou esse ano bastante sobre o mundo da pós-verdade, ou seja, sociedades que estão lidando cada vez mais com uma dificuldade de se encarar a tentativa de viver sem a tutela alheia, viver sem a chancela do outro, porque vários outros mecanismos são colocados como formas de não se enxergar a realidade plena, de não se andar sozinho, como ele menciona no texto, de não conseguir ter a tal autonomia que faria parte do processo de alcançar a maioridade e o esclarecimento mencionados por Kant. Olhando tudo isso da proposta, o que a gente consegue concluir? Algumas coisas. Eu poderia imaginar que na linha que eu fiz de análise, ainda que o ser humano tenha evoluído em relação à autonomia que tinha no século XVIII, os mecanismos que proporcionam a tutela do indivíduo permanecem ativos. Ai meu Deus, eu não respondi isso, eu falei que ele é mais autônomo hoje. Você tem toda a possibilidade de fazer isso, principalmente se você puxar esse contraste que foi feito para cá, nessa comparação histórica de que hoje há mais mecanismos do que se tinha no século XVIII. No entanto, muitas das coisas presentes no texto do Kant ainda existem no mundo contemporâneo. Portanto, ainda que duas possibilidades sejam realmente possíveis de resposta para essa pergunta, pensando no Kant como o direcionamento e nos elementos que a gente consegue ver historicamente que a FUVEST puxa para a gente, seria, digamos assim, mais plausível essa resposta que a gente sugeriu aqui, mas não é a única mesmo, tá? Fiquem bem atentos a isso. É uma proposta bastante tradicional do modelo FUVEST, que tem repetido isso ano após ano, e muito bem direcionada, na minha opinião, pensando que esse tipo de recorte filosófico e histórico não é uma brisa da FUVEST. Eles têm repetido, inclusive, esse mesmo recorte do ponto de vista temático, ano após ano, e quando a gente se prepara, a gente sabe muito bem como lidar com ele. O texto fonte é bom, é rico. Eu sei que quando vocês pegam uma prova, fica meio, putz, o que eu vou falar? Esse cara aqui tá só falando de esclarecimento, de tutela e o diabo. Mas dá pra falar, contanto que aí a questão é, eu tenho que estar atento aos detalhes para perceber que na tela eu posso mencionar mecanismos de controle e outras coisas assim, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar mensagem inbox e tudo mais, procurar a gente aqui no curso, que a gente esclarece para vocês, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer e bom resto de provas para vocês aí ao longo da semana, tá bom? Um abraço.